Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente queria falar hoje sobre problemas financeiros ou questão financeira no casamento. O quanto isso pode afetar a vida de um casal, né? A vida de uma família de forma geral. Esse fim de semana a gente teve num aniversário de um grande amigo meu, que é o Dr. Rafael. E lá, entre outros amigos importantes, tinha um casal que é o Dr. Jorge e a esposa dele. Tava com tanto de menino lá, a tropa de filho, né? Eu levei meus dois. Tinha muito mais criança lá do que adulto, né? Todo mundo levou os filhos. E o Dr. Jorge, a gente estava conversando ali, entre outros assuntos, falando sobre os problemas, né? O quanto o casamento tem sido atacado, o quanto a instituição casamento, enquanto a família tem sido atacada, o quanto a sexualidade tem sido atacada, enfim, vários problemas relacionados a homem e mulher. E aí chegamos no assunto sobre divórcio, né? O índice de divórcio ele é altíssimo aqui no Brasil. Eu não tenho a estatística agora. Eu queria trazer o tablet para cá para a gente ver isso simultaneamente. Mas nós estamos falando, tipo assim, mais da metade dos casamentos que acontecem acabam em divórcio. E Quer o que eu segundo pergunte? casamento, não precisa não. O segundo casamento, a probabilidade sobe para mais 60%. Do terceiro casamento, então, a probabilidade dele acabar é mais de 70%. Eu acho que fica fácil, fica comum e tudo mais, vai ficando cada vez mais banal. E pasmem, o maior índice de términos, ele não tem a ver com uma questão tipo pornografia, violência verbal ou qualquer outro tipo de coisa, ou adultério, não tem a ver com isso. Mais de 70% dos relacionamentos, isso com base em estatística e com base em atendimentos clínicos. Porque ele tem uma experiência de mais de década atendendo casais Ele é com problemas. Ele é terapeuta de terapeuta, tá? casais, Então, um assim, ele é dos médico, melhores do país, né? referência no país todo, Dr. Jorge Rodrigues, procura lá. E aí, ele dizendo que mais de 70% acabam por problemas financeiros. E quando digo problemas financeiros, nós estamos falando de infidelidade financeira, que é algo que as pessoas às vezes não percebem que existe. Vou voltar nesse tópico. Tem a questão de problemas e pressões financeiras, Crises, tá? né? Crises financeiras. E se você pensar bem, até crescimento financeiro muito rápido pode causar Com problema. certeza. E já causou muito problema, né? Inclusive na minha vida. Ele me influenciou de uma certa forma. Então, você percebe que o dinheiro, ele tá muito ligado ao que vai acontecer nesse relacionamento. E aí eu quero destrinchar com vocês aqui cada um dos tópicos para você ver o tanto que isso é importante. Infidelidade financeira, já ouviu falar nesse tema? Infidelidade financeira é quando o marido ou a esposa esconde coisas a respeito de dinheiro. E é muito comum. Muito comum. E aqui eu sei que é uma coisa polêmica levantar isso, porque talvez você que está me assistindo, vocês não tenham acesso à conta um do outro. E isso é para gerar incômodo em você mesmo. Porque vamos pensar o seguinte: vocês dividem a cama, vocês dividem a vida, Vocês vocês dividem uma história. dividem uma história, vocês são literalmente um. Tudo que acontece com um influencia a vida do outro completamente. Não tem como você ter uma vida paralela, o marido e a esposa. Porque se um acontece algo com um, danifica e interfere na vida do outro completamente. Se você quebra financeiramente, sua esposa tá junto e vice-versa. Se você fica endividado, não é só você que fica endividado, é o patrimônio da Até sua pela família que fica. lei, todo mundo tá lascado junto. Tudo. Por isso que, olha, a própria lei entende como um. Quando eu vou comprar uma casa, a Vanessa tem que estar lá, Assinar presente. junto. Quando eu vou vender essa casa, a Vanessa tem que estar lá, presente na assinatura. Pra você ver o tamanho da importância. Olha só, um instrumento legal entende que o casal é um. E você e a sua parceira, ou seu parceiro, Achando às que vezes, não. não. Finanças, casamento é uma coisa, finanças é outra. Isso é coisa de igreja, pois é. É coisa do advogado também. Olha só, Que é pra o você ver o advogado, tamanho, juiz. pra você ver o tamanho do absurdo. Então, infidelidade financeira é você, esposa, quando deliberadamente você começa a gastar dinheiro sem expor isso pro seu marido. Não que você não tenha liberdade. Não me entenda mal. Eu não tô falando de ir lá e comprar suas coisinhas e comprar Nós estamos falando do roupas. caso de mulher, por exemplo, que começa a viciar em jogos e consegue fazer um rombo de 400, R$ 1.000 e o marido ainda nem sabe.
Chegou para nós, tá? Não é absurdo não, tá? Deixa chegar num ponto gigante desse para depois falar assim, e agora, será que eu conto ou me mato? Não, chegou o caso exatamente isso. A Vanessa não tá citando uma história, uma conversinha, tá? A pessoa começou a jogar jogos online e ela ganhou algumas vezes e a dopamina viciou. Aqueles jogos, eles são feitos para te fazer ganhar algumas vezes e geram uma sensação de prazer muito grande. E ele vai te consumindo. E aí você fica naquela expectativa, não, agora eu vou ganhar. Eu perdi muito, mas agora eu vou dar aquela sorte aqui e vou ganhar. E aí você perde mais, e mais, e mais. E a pessoa foi entrando numa dívida e ela faz dívida com a agiota para pagar a dívida. Cartão de crédito estourou. Aí ele faz dívida com a agiota para pagar o cartão de crédito que paga o outro. É um problema sem fim. Aí chega, no final das contas, a mulher ligou para nós. Ligou não, entrou em contato desesperada, querendo se matar porque ela não via solução. Porque ela não queria contar pro marido. Isso é uma traição. Não sabia como ele iria reagir. Isso é uma traição. É porque às vezes vocês pensam que traição é ter uma outra pessoa na jogada. Não, isso é uma traição financeira. Aquele marido que não abre as contas para a esposa, que ela não sabe nada, é traição financeira. Você, marido, não tô dizendo que vocês têm que prestar conta de tudo. Não tô falando de coisa assim, vou comprar uma camiseta, vou comprar isso. Não, eu tenho liberdade de chegar aqui com um monte de roupa, compro trem da Shopee, a Vanessa também, compra artesanato o dia inteiro, vai chegando encomenda aqui na porta de casa, pra mim e pra ela. Isso é muito mais que eu. Não, aqui não é uma competição, não. E assim, não é desse tipo de coisa que eu tô falando. Não é de comprar coisinhas. Eu tô dizendo de esconder deliberadamente. Tem homem que recebe uma grande quantia e guarda, não fala nada. Deixa ali numa conta, virou moda, né? Alguns movimentos, por exemplo, Red Pill, essas coisas, de homens que... são homens que eles quase que se protegem tanto. Ele é tipo a feminista do avesso, entendeu? Só que ele se protege da mulher. A mulher é uma vilã sempre. Então eles estão incentivando homens a criar carteira de bitcoins, porque lá a mulher não vai conseguir pegar. Se houver um divórcio, se houver um ataque, se a mulher der o golpe da barriga, ela não pega no meu dinheiro. Então, assim, pessoas que ficam na defensiva o tempo inteiro, e na sua cabeça, às vezes, é defensiva. Na sua cabeça, às vezes, você foi ensinado, às vezes, por exemplo, em casa, que você tem que se proteger financeiramente. Porque mulher, vai que separa. Vai que separa. Mulher, ela fica naquela ânsia, assim, ela tem que se proteger, ela tem que se proteger. Então, eu já vi mulheres que os dois têm um salário. O marido tá sufocado e ficando enforcado. E aí ela usa o pretexto bíblico, que nós, inclusive, ensinamos de que o marido é o provedor, para que esconder o dinheiro e não amparar seu próprio marido. Tipo assim, não, a responsabilidade é dele. E, de fato, eu creio que a responsabilidade é do homem. Mas, mulher... Se tá arrochado, é óbvio que você vai compartilhar, porque o dinheiro é de vocês. O dinheiro é de vocês. Não são duas famílias, é uma família. Não é o dinheiro meu, não é a carreira. Ó, aqui começam outros problemas, porque quando você vê pessoas falando, a minha carreira, a mulher fala que ela tem a carreira dela, o marido fala que ele tem a carreira dele. Já começou a divisão. É assim, ó. Vocês estão aqui ainda juntos, só que vocês estão nesse grau aqui, ó. A vida vai avançando, vocês vão fazendo assim, ó. Porque a sua carreira tá vindo pra cá, a dele tá vindo pra cá. É necessário haver concessões. Você vai ver que essa carreira, uma hora ou outra, ela vai romper. E aí, quem que vai abrir mão? Quem que vai abrir? Fica aquele negócio. Não, vocês não estão abrindo mão dos seus sonhos, você tá abrindo mão pela sua família. O seu marido faz concessões. Você, esposa, faz concessões. É assim que um casamento saudável funciona. Não. Mas a transparência financeira, ela precisa ser, ó, é inegociável isso, gente. Corrige isso aí. A gente conversou com um casal e, assim, eles não têm filhos ainda. Eles são casados desde os 18 anos de idade, mais ou menos. Na verdade, juntou e casou recente, né? Mas eles estão juntos e vivem como marido e mulher desde os 18. E eles fizeram um compromisso, porque antes eles não conheciam a Deus. Mas eles fizeram um compromisso entre os dois de fazer dar certo. Eles falaram, aconteça o que acontecer, a gente vai fazer isso aqui dar certo, esse relacionamento de nós dois. E eles seguem a vida juntos desde então. É um casal famoso, com muito dinheiro envolvido, porque eles prosperaram demais juntos. E ele falou, toda vez que os dois têm carreiras, têm projetos. Ele falou, toda vez que os nossos projetos ficam muito diferentes um do outro, a gente começa a perceber que a gente está andando em direções separadas, a gente começa a brigar. E a gente fala, não, um de nós dois vai ter que abrir mão desse projeto. Olha só. E o outro vai entrar para dentro do projeto do outro. Porque senão a gente vai acabar com o nosso relacionamento por causa disso.
E aí eu vi eles falando, eu falei assim, gente do céu, é muita sabedoria, muito discernimento. Eles são a bênção, são referência de fé para nós, de que Deus pode falar com todos. Porque grande parte da vida deles, eles nem tinham Deus como o centro e como árbitro. Mas o Senhor pegou eles já. Amém. Mas assim, ouvir eles falarem isso dentro de um mercado diferente, um mercado digital, e dentro de um ganho de renda muito grande, e às vezes eles tiveram que abrir mão de valores muito grandes, mostra como que o ser humano, alinhado numa decisão de fazer dar certo, consegue enxergar o bem antes de cair no buraco. O dinheiro, ele, apesar de ser parte do meu chamado, porque quando eu me converti, Deus colocou muito claro no meu coração que eu seria um investidor do reino. E vou te falar, o tanto de dinheiro que tiver, ainda precisa mais para ajudar na obra. Porque assim, tem gente passando fome, tem gente precisando de abrir igreja, tem missionário precisando de recurso. Porque assim, muitas missões que a gente faz em outros lugares, não adianta você só ir lá e pregar o evangelho. A pessoa tá passando fome. Você tem que resolver o problema dela de moradia, o problema dela de droga, o problema dela de fome, e De junto com o escola, evangelho. de creche, Você de entende? educação. Problema de exploração sexual. Então você tem que resolver uma série de outros problemas que requer dinheiro para você vir com o evangelho. Então, pregar o evangelho, apesar de ser algo gratuito, demanda muito recurso financeiro. Quem mexe com obra de Deus que eu digo, quem mexe com missões, Precisa entende. pagar passagem, precisa Tudo, pagar hospedagem, tudo. precisa E pagar não é de uma comida. pessoa. Às vezes as missões vão 30 pessoas. Então você tem que pagar tudo para os 30. E os 30 tem que ajudar 150, 200 pessoas. E enquanto eles estão lá, eles não têm Tudo como isso precisa de trabalhar dinheiro. para gerar renda para a casa deles. Eles estão em missão, mas eles têm muitas vezes um esposo, um filho que ficou em casa, que tem que pagar água, luz, telefone, internet, escola. E aí, Deus colocou no meu coração, quando eu me converti, que parte do meu chamado seria para isso. Ensinar pessoas a prosperar, não para ter luxo. Você pode até ter, isso não é pecado, você ter coisas boas, morar numa casa boa, ter carro, não é esse o problema. O negócio é que seu dinheiro tem que ter um objetivo final, que não é ele em si próprio, mas servir o reino de Deus. E aí eu tinha convicção disso, e eu comecei a prosperar muito, saí de uma situação financeira precária, zero à esquerda, e comecei a prosperar bastante, comecei a ensinar outras pessoas a prosperar, comecei a injetar fé no coração das pessoas, comecei a investir na obra, só que em um determinado momento o dinheiro começou a subir a minha cabeça. E ao invés de ser uma ferramenta, eu enxerguei ele como um fim, porque eu gostei de ganhar dinheiro. Era gostoso, era divertido, era um jogo, e homem gosta de conquistar, então quanto mais eu tinha, mais eu queria conquistar. E aí isso acabou me fazendo perder a noção de muita coisa. Só que ao mesmo tempo que um cara que ganha muito dinheiro de uma vez perde a noção das coisas, um cara que perde todo o dinheiro, ele também perde a noção das coisas. Ele perde a noção de família, ele se sente um homem destruído, desvalorizado. A esposa vendo aquela situação. Quantas esposas já entraram em contato conosco falando assim, meu marido não consegue prosperar, eu não aguento mais, eu vou separar. Peraí, mas não era na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, na riqueza e na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza? Aí vem a pobreza, peraí, vou pular fora porque eu preciso arrumar um outro que consiga trazer mais estabilidade financeira? Ou não quer esperar o tempo deles desenvolver, porque às vezes elas acham na teoria, porque na prática muitas vezes elas nem têm grandes frutos assim, mas elas acham na teoria que se fosse elas iriam empreender, a empresa estaria melhor, isso, aquilo outro, meu marido não enxerga, ele só vê o comercial, ele não vê o financeiro, né? E põe tanto defeito na vida profissional do marido que qualquer um ia ficar sem energia para ir trabalhar. O cara não consegue avançar. A mulher reclama tanto que ele não consegue avançar. Você imagina uma pessoa todos os dias acordando e te incentivando, falando que você é o cara, que você vai conseguir, que você vai ser uma bênção, e você passa por pressões. E aquela pessoa te dando injeção todo dia, ela te manda mensagem. Agora você imagina o contrário disso. Você acorda e já tem alguém colocando peso em você, falando que você não vai conseguir. Nossa, mas de novo, olha aqui as contas. Em vez de falar um bom dia, você pega todos os boletos, relação de boleto que você tem que pagar aqui. Ó, isso aqui tá atrasado, escola dos meninos e tá. Eu sei que é ruim ficar devendo, mas imagina uma pessoa com essa pressão. Qual ânimo essa pessoa tem para avançar? Qual ânimo essa pessoa tem para conseguir? Aí você tem um monte de homem com depressão. Não tô tirando a responsabilidade do caboclo, porque tem homem que é preguiçoso também. Tem homem que precisa acordar. Do mesmo jeito que tem mulher que às vezes não tem sabedoria para falar com o cara, tem cara que eu sei que fica no sofá.
Tá desempregado porque perdeu o emprego, aí fica lá, jogando joguinho. Tinha gente, amigos meus, amigos muito próximos, com problemas financeiros. E aí você via ver várias vezes durante o dia a pessoa no computador jogando jogo online. Não, aí por favor, né? Que tipo de homem que é esse? Isso tudo é fuga. Porque o cara ele fica numa pressão financeira tão grande nesse universo, ele tem que ir pro universo onde lá ele tem dinheirinho. Lá eu tenho dinheirinho, lá eu minero, faço as coisinhas. Mas no início do nosso namoro, Eu era assim. enquanto a gente tava Eu tô falando porque eu fui assim. ajuntado sem casar também, houveram fases que você fugiu, né? Pro jogo. Demais. E eu sabia, eu consegui Porque lá eu era o falava, cara. É porque lá nesse mundinho você é o rei, aqui você tem que... Aqui eu sou o bosta. Você entende? E aí tem cara vivendo isso com 40 anos de idade. Você entende? Ele às vezes não foge pra jogo, ele foge pra bebida, foge pra droga, ele foge pra putaria, ele foge pra pornografia. Você entende que sempre é uma fuga? E as pressões financeiras também, elas afetam todas as áreas. Eu tava falando pra Vanessa... Engordar, né? Desequilíbrio. No corpo, questão sexual. Olha aqui, ó, você é homem que tá passando pressão financeira. Eu te entendo. Vários momentos da minha vida em que eu passei pressões financeiras muito grandes, eu zerava a minha libido. Eu virava eunuco. Eu não queria pensar em nada, eu não queria pensar em sexo, eu não queria ver sexo, eu não queria praticar sexo, eu não queria nada disso. Eu não queria olhar pra Vanessa como uma mulher. Por quê? Porque eu não queria olhar pra ela nem como nada, porque tudo que passava na minha cabeça era: os boletos atrasados, eu tô ferrado, como que eu vou conseguir fazer? Eu vou ter que vender a casa, eu vou ter que vender o carro, eu vou ter que fazer isso, se não der certo tal coisa. E aí, aquela confusão a respeito de finanças coloca uma pressão tão grande que o cara perde o desejo. Ou seja, começa a afetar, começou com um problema financeiro, afeta o seu psicológico, Seu humor. afeta a sua vida sexual, afeta a sua capacidade de dialogar com a sua esposa, afeta a sua capacidade de amar e servir a sua esposa. A sua esposa, por sua vez, quando ela não está suprida, quando não tem as contas pagas, quando não tem essas coisas, ela se sente insegura. Ela não tem capacidade de te admirar. Porque ela olha pra você, ela não consegue te admirar. Pô, o cara não consegue trazer comida pra casa, como que eu vou admirar? Se fosse eu conseguiria fazer melhor. E aí, você tá vendo que, olha o tamanho do problemaço que isso gerou dentro da sua vida por questões financeiras. Seu casamento tá sendo perdido por causa disso. A Eva sempre acha que, nossa, se fosse eu conseguia fazer melhor. As Evas sempre acham. Eu acho que nunca chegou uma esposa que falou assim, não, eu conheço uma que eu tenho que honrar ela. A Thalita, toda vez que ela fala do marido dela na questão financeira, ela fala, mesmo se a gente perdesse tudo que ele faz, ele prospera, ele tem o dom, ele é muito habilidoso. Tá vendo, Fabrício? A sua esposa te honra muito, porque ela sempre fala. Olha Fabrício só que massa. tem um dom, ele trabalha, ele é um homem trabalhador, ele multiplica. Mas a maioria das mulheres fala, meu marido é um banana, ele não enxerga nada. Se eu fosse a dona daquela empresa, eu fazia melhor. A maioria fala isso, eu fazia melhor, não cansei de pagar curso de coach para ele. O marido vai obrigado, de tanto que as mulheres acham que fazer mais um curso de coach vai ser a resposta. Talvez dar paz para ele seja a resposta, gente. Olha só. Paz para eles trabalhar. Então, assim, eu entendo que existe homem vagabundo, eu entendo que existe mulher exploradora, eu entendo que existe mulher egoísta também, que tá muito focada na própria carreira, no meu dinheiro, nas minhas coisas. Enquanto vocês viverem separados dentro de uma casa, não vai funcionar. Não há espaço para ter apoio um do outro. Não vai funcionar. Então comece com transparência financeira. Esconder dinheiro do seu marido, esconder dinheiro da sua esposa é traição também. Isso é traição também. Só que as pessoas não falam que é. E você está cometendo, às vezes, e não está sabendo que é. E isso vai destruir a sua casa. Eu acho que a maioria das pessoas que faz, ela sabe que ela está fazendo isso. Então, assim, entenda que dinheiro é uma parte importante da sua vida. Coloque isso na presença de Deus. Faça capacitação, faça cursos. Nem tudo na sua vida vai ser, tipo assim, ficar em casa orando porque Deus vai mandar um milagre. Vai precisar de atitude. Você ora de manhã, tipo, 6 horas da manhã. Isso. Terminou de orar, você sai. Vai fazer curso. Tem curso na internet gratuito de ganhar dinheiro. Vai ler um livro. Vai se esforçar para fazer algo, para prosperar. Prosperar é importante para você, é importante para sua família. Você precisa de recurso financeiro. Não só o suficiente para vocês, mas você precisa de recurso financeiro para ajudar quem está perto.
Se você não tem o suficiente para ajudar quem tá perto, você tá sendo um egoísta. E parece que é bonito. Ah, eu tenho só pra minha casa e tá bom. Não, não tá bom. E tantos amigos que tá à sua volta precisando de ajuda, de socorro, gente precisando, a obra precisando. E você não ajuda. Você entende que isso de certa forma é egoísmo? Travestido de coisa bonita e piedosa? Então entenda, a prosperidade, ela é importante pra você, da forma certa. Da forma certa. Não seja escravo do dinheiro. Sem ansiedade, e o escravo do dinheiro, ele é tempo. E o escravo do dinheiro, ele é os dois, tá? O escravo do dinheiro é o cara que vive pra buscar dinheiro e é o cara que vive endividado. Os dois são escravos do dinheiro. E você achando que não. Os dois são escravos de mamon. Não pode servir a dois senhores, ou servir a mamon ou a Deus. Você sabia que o pobre, que é pobre demais e tá sempre endividado e tá lascado, ele também é escravo de mamon? E você achando que ele é... Não, ele é piedoso. Ele é o exemplo bíblico. Não, meu irmão. Você também é escravo do amor. A gente, como passou pelos dois mundos, a gente pode dizer. A gente passou pelos dois lados da moeda, né? Você, quando você não tem, é muito fácil você ter inveja. É muito fácil você condenar quem tem. É muito fácil você achar, é porque ele teve mais oportunidades que eu. É muito fácil você julgar a circunstância do outro. Ser pobre, estar endividado, é péssimo. Ninguém gosta de contar, ninguém gosta. Já trabalhei com um monte, já fui um deles, ninguém gosta. Ter prosperidade e amar o ganhar e ser cego por esse processo também é péssimo. Você vai ver a insegurança que existe nesse meio também é muito grande. Você vê uma pessoa que quer abrir mais uma empresa, mais outra empresa, mais outra empresa, e a vida dela está sendo consumida por aquilo, e ela não tem mais tempo para nada. E ela não consegue nem buscar a Deus direito, porque ela não tem tempo para mais nada. A vida dela também não é boa igual quem está do outro lado acha, não. Ela também tem muitas pressões, ela tem grandes dívidas que tem que ser honrado todo mês. Muitas vezes o empresário deve todo mês grande quantidade. Ele começa o mês devendo uma folha de pagamento gigantesca. Que se ele não pagar, ele vai tomar um monte de processo, vai se lascar. Então tem muitas responsabilidades, muitas pressões, também é muito difícil. Então todos os lados, viver de uma forma prosperando no seu tempo, com calma, de pouco a pouco, né? Prosperando continuamente, é muito mais agradável e é muito melhor. E assim, você vai ter liberdade para você levar uma pessoa no encontro. Você vai ter uma liberdade para falar, vamos fazer uma decoração bonita. Uma das coisas que a gente mais se agrada, que a gente mais gosta de fazer. E às vezes o pessoal da igreja fica até com vergonha de pedir. Eu falo, não tem vergonha de pedir. Para isso, é na hora. Eu e tem uma outra amiga minha que ela é empresária, mas o marido dela, eles têm uma marca de roupa. E eles são uma bênção. E a gente, às vezes, a gente nem conta, nem faz o relatório. Assim, a gente gastou tantos reais, dezenas, centenas de reais na decoração. A gente fica até calada para não falar. Porque, às vezes, pode estranhar alguém. Mas a gente tem prazer em dar, prazer em fazer a decoração a melhor possível. Então, a gente se diverte fazendo a decoração, às vezes. E compra docinho, eu falo, desculpa para me comer docinho, é levar docinho para o encontro das crianças. Eu encho as crianças de docinho e como alguns de brinde. Então, assim, a gente faz decorado, é tão bom, você não ter que contar, foi 100 reais a mais. E pensar, nossa, vai faltar da comida da minha casa, eu não posso dar um docinho para essas crianças aqui, festejar um jantar e falar de Deus para elas. É muito prazeroso você poder pôr um balão colorido com liberdade, pôr um pisca-pisca a mais e olhar na internet e falar, nossa, se eu pusesse um pisca-pisca aqui, ia ficar bonitinho. E aí você dá o botãozinho ali, a Amazon te entrega. E você põe o pisca-pisca, você fica muito feliz de servir. É uma forma de servir. Não precisa de pisca-pisca para salvar ninguém, com certeza. Mas com pisca-pisca é muito melhor, é muito mais divertido. A Laura que sabe. Amém. É isso. Acho que já estourou o tempo bastante. Bastante. Mas foi bênção esse vídeo. Que Deus te abençoe muito, que Ele te prospere. Amém. Né? Essa unção de prosperar, de adquirir recursos, ela está sobre a minha vida. E eu declaro ela sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Prosperar é bênção. Com o coração no lugar certo. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males, tá? Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. Ou seja, ame a Jesus, tenha o dinheiro como seu servo, não como seu senhor. Então o dinheiro, ele foi feito para estar submetido a você, tá bom? Porque você está em Cristo. Então tudo se submete a Cristo. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. Valeu. Amém.
Amém.